Os irmãos abram vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo de número 20. Capítulo de número 20 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20. E o versículo de número 11. Antes de eu ler, irmãos, eu quero dar o tema para nós nesta noite. Um tema que não só vale para cada um que está aqui, mas também vale para mim. Porque para poder efetuar a diaconia, eu estava falando aqui, para poder a gente falar algo que seja para as pessoas, temos que colocar nós no meio também. Porque sabemos que precisamos ter verdadeiramente, cada dia mais, uma transformação, algo sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, para que a gente chegue no último dia e estaremos com o Senhor para todo sempre. Amém. E o nome do tema é No Juízo Final. Jesus quer ver o seu nome no livro da vida. Quem aqui quer que Deus esteja com o seu nome escrito no livro da vida? Dá uma glória a Deus, aleluia. Todos nós queremos, mas sabemos que para chegar lá o caminho é estreito. O caminho às vezes é muito difícil, é muito complicado. Mas vamos aprender, para que a gente saia daqui de posse de vitória, que a gente saia daqui cada dia mais sabendo que nosso nome está lá e que nunca vai ser apagado, que o diabo vai perder. Tudo que ele tem para fazer, para querer que dê tudo errado sobre a nossa vida, ele vai perder mais uma vez e o nome do Senhor ser glorificado através da nossa vida, através da sua vida. Peço aos irmãos que abram Apocalipse 20 e 11. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim, o tema é o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Igreja, eu estava ontem orando a Deus e eu estava conversando com o Senhor e disse: Deus, eu quero uma palavra para pregar para a tua igreja, e não só para as pessoas que estão na igreja, mas também para mim. E não somente para mim, como também para as pessoas que estão me assistindo através desse vídeo, onde eu estou aqui na igreja de Deus pregando. Porque tem pessoas que lá fora precisam, pastora Joselma, escutar essa pregação, precisa escutar essa palavra, precisa escutar aquilo que verdadeiramente Deus quer tratar conosco, e que quer tratar com você que está aí, nos assistindo. Porque tem coisas na nossa vida que precisamos mudar, precisamos melhorar situações da nossa vida para que o nosso nome esteja onde? Escrito no livro da vida. É verdade. Glória a Deus. Porque se a gente for observar, diz aqui, ó, no capítulo de número 12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O que significa
em obras aquilo que a palavra de Deus mostra. Obra significa comportamentos, atitudes, ações, maneira de viver, maneira de como se comportar diante da sociedade, diante de Deus. Isso são as maneiras que a obra nos mostra, que a obra nos apresenta. Por isso que a Bíblia diz aqui que viu mortos e pequenos e abriu-se o livro da vida, e cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes, as suas formas de viver perante a sociedade e perante o reino de Deus. Agora, outra coisa também que muitas vezes nos chama a nossa atenção é que tem pessoas no reino de Deus que pensam que são salvos pelos dons espirituais. Acha que estão sendo salvos pelo dom espiritual que tem. E não pelo comportamento, e não pela atitude, não por obedecer à palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo de número 7. Veja o que a palavra de Deus nos mostra, igreja do Senhor. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 13 até o 29. Veja o que a palavra do Senhor nos mostra. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acatelai vós, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Veja bem o que a palavra de Deus está nos mostrando. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, igreja? Iniquidade. O pecado, a iniquidade. Aí o versículo 24 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é Jesus. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admiraram da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Irmãos, eu louvo a Deus,
louvo a Deus direto quando eu estou na minha casa, às vezes conversando na minha própria mente com Deus. Eu louvo a Deus. E eu, muitas vezes, eu faço questão de vir pregar numa igreja como essa, mas não faço questão de estar pregando em igreja muito movimenteira. Eu faço questão de vir pregar em igreja como esta, mas não faço questão de estar pregando numa igreja que eu vejo muita profecia, é um expulsa-demônio, é curando pessoas. E a palavra, onde fica? E a palavra de Deus, onde fica nesse momento? Eu estava dizendo ao pastor José um dia desse, quando eu terminei de pregar, a gente foi no carro, e ela me disse: Diogo, um dia desse foi um menino pregar lá na igreja sede, e esse menino, ele pregava e ele dizia: eu não sei nada de Bíblia, eu não sei nada da palavra de Deus, mas aquilo que Deus mandar falar, eu falo. Irmãos, aonde nós chegamos, irmão? A única verdade que leva o ser humano para o céu, a única verdade que faz o meu nome e o teu nome estar escrito no livro da vida, é eu e você praticar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Em João 17, santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Tem pessoas nas igrejas aí que profetizam e que muitas vezes acontece. Mas e os seus comportamentos, onde estão? E os seus frutos? Porque fruto significa a maneira de viver, a forma de ser diante de Deus e diante da sociedade, diante do seu povo. Porque o que significa frutos? É o que eu acabei de dizer, é obra. Fruto significa ações, comportamentos e atitude. Fruto significa isso.